Você vive pela fé ou pelo que você vê? Eu gostaria hoje de falar com você sobre um assunto muito, mas muito importante mesmo, para que haja na sua vida, na minha e na nossa vida, um crescimento espiritual e também material. Isso mesmo, um crescimento material. E eu quero falar sobre a questão da fé. Você que me ouve e não me conhece, me chamo João, sou pastor missionário e tenho mandado uma série de áudios em nosso grupo chamado Hellbot para que possamos, como igreja, e quando eu digo possamos é porque eu me incluo nisso, não dizendo que eu sei tudo, porque longe de mim que eu saiba tudo um dia, porque a coisa mais importante é entendermos que não sabemos nada e todos os dias devemos aprender coisas. Um dos fatores da felicidade é o aprender constante. Lembre-se disso. E eu mando esses áudios diariamente para que pessoas cresçam na graça e no conhecimento e alcancem uma melhora. Eu fico muito feliz porque tenho tido provas, né? Pessoas têm me contactado, têm falado comigo, pastor, eu tenho aplicado princípios, tenho vivido aquilo que o Senhor tem falado para viver e tenho melhorado a minha vida. Sou muito grato a Deus, louvo ao Senhor e agradeço a você que compartilha esse áudio, não para a glória do homem, mas para a glória de Deus e para a nossa melhora. Entenda que Deus, Ele é o maior responsável e Ele é o maior interessado em nosso crescimento. Se nós quisermos crescer, com certeza Deus não vai vetar, a não ser que não seja a hora certa. Mas se não é na hora certa, então nós estamos errados. Então, se nós estamos fazendo o certo perante a Deus, no momento certo, na hora certa, com certeza haverá um crescimento, tá? Eu quero falar sobre fé com você, sem delongas, e dizer bem simples que a fé é a certeza daquilo que você não vê com olhos físicos. Tem muitas pessoas que se intitulam cristãs e elas esperam muitas coisas acontecerem para tomarem atitude. O cristão verdadeiro, e eu não digo nem o cristão somente, eu digo o homem temente a Deus e que segue a palavra de Deus, a doutrina do Espírito, que nós cremos que são princípios colocados na Bíblia. Nós que seguimos esses princípios vivemos pela fé e não pela nossa vista natural. O homem natural, ele sempre vai estar um passo atrás dos homens que têm visão e que têm fé ativa. O que seria uma fé ativa? Seriam pessoas que tomam iniciativas, que tomam atitudes mediante aquilo que elas enxergam dentro de seus corações. E essas atitudes podem dar certo ou errado, com certeza sempre tem um risco, mas sempre nós temos que calcular o risco e o acerto, mas essas pessoas que tomam essas atitudes, geralmente são as que mais têm sucesso na vida. Tem muitos crentes e cristãos que esperam coisas acontecerem em sua vida e reagem a essas situações. Eu digo para você que a reação, ela não é uma coisa boa, porque quanto mais reativo eu sou ao ambiente que me cerca e aos estímulos que me alcançam, pior eu fico no controle dos meus sentimentos, pior eu fico na gestão das minhas emoções. E com isso, eu sou levado pelo ambiente, eu sou levado pelas coisas que acontecem no meio da política, no meio social, no meio onde eu vivo. Logo, se uma crise é instalada na sociedade, eu vou me assustar com ela e vou entrar em pânico. Logo, se existem grandes problemáticas surgindo na minha família, eu vou me assustar e entrarei em pânico. E qual é o problema do pânico? O pânico, ele está ligado com o medo e ele te paralisa. Todo medo, ele vai fazer você parar no lugar ou pior, fugir daquele lugar. E lembremos que medo e fé, eles são antagônicos, eles são contrários. Logo, se eu estimulo a minha fé e pratico ela constantemente,
Eu consigo controlar o meu medo e de vez em quando até consigo anulá-lo. Eu consigo colocar ele de uma forma bem baixa, bem atenuada, a ponto de não influenciar na minha vida. Eu vou tê-lo, eu vou sentir, mas ele não vai me influenciar negativamente, mas sim de forma positiva. Então eu quero que você entenda que a sua fé, ela vai fazer com que você chegue a lugares extraordinários, lugares maravilhosos, a quais esses você vai somente conquistar através de atitudes de fé. Então enxergue coisas que outras pessoas não enxerguem, faça coisas que outras pessoas não façam, fale coisas que outras pessoas não falem. Então faça alguma coisa em prol daquilo que você acredita. É necessário que nós nos movimentemos para que o mundo espiritual haja também em nosso favor. Tiago falou que a fé sem obras é uma fé morta. Uma fé morta é uma fé que não tem vida. Aquilo que não tem vida não tem espírito. E logo, se não tem espírito, o Espírito Santo não compactua conosco, porque o lugar de habitação do Espírito de Deus é dentro de nosso espírito. O fôlego de vida vem do Senhor, mas o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós. Precisamos entender isso, e quando nós tivermos essa consciência e esse entendimento, vamos conseguir ter atitudes melhores, mais controladas, mais plausíveis, planejadas e de sucesso em nossas vidas. Eu faço um convite a você hoje começar a viver mais pela fé, não de forma delirante, mas de forma responsável e inteligente. Então use as ferramentas que eu tenho passado aqui nos áudios sobre inteligência emocional cristã, use todos os princípios que tenho falado, que a Bíblia diz, o princípio da honra, o princípio da semeadura, o princípio da responsabilidade, o princípio do amor. Use esses princípios a seu favor e chegue a lugares maravilhosos, porque Deus quer te honrar e quer te usar para que o nome dele seja propagado nesta terra, ok? Então que Deus te abençoe, te aguardo no próximo áudio e que você tenha uma vida super, hiper, mega extraordinária. Fique na paz.